O som dos saltos de Alana batendo no nosso piso de madeira sempre foi música para os meus ouvidos. Esta noite parecia uma marcha fúnebre. Meu nome é Lucas Brenner, e eu costumava pensar que conhecia minha esposa. 38 anos, ex-eletricista sindicalizado que virou dono de uma pequena empresa e aparentemente o maior idiota da nossa cidade de porte médio no meio-oeste. É o tipo de lugar onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, exceto quando se trata do seu próprio casamento. Luke, você viu meus brincos de diamante? Alana gritou do nosso quarto, com aquela voz um tanto tensa que ela adquire quando está planejando algo que eu não vou gostar. Levantei os olhos da minha cerveja, enquanto assistia a um jogo de basquete ao qual eu não estava realmente prestando atenção. Aqueles que te comprei para o nosso aniversário. Confira a caixa de joias. Ela apareceu na porta, deslumbrante como sempre, 34 anos, cabelos ruivos perfeitamente penteados, vestindo um vestido preto que custa mais do que o aluguel da maioria das pessoas. Gerente de marketing na Dorsey & Associates. Ela ganhava bem, mas não o suficiente para ganhar brincos de diamante todo mês. Esse deveria ter sido o primeiro sinal de alerta. Vou sair com as amigas hoje à noite, anunciou ela, sem perguntar, apenas me informando como se eu fosse seu secretário em vez de seu marido. Quais garotas? Perguntei, embora já soubesse que a resposta me irritaria. Sasha e Leia. Estamos dando uma olhada naquele novo bar de vinhos no centro da cidade. Ela estava passando batom, em frente ao espelho do corredor, sem nem olhar para mim. Não fique me esperando acordado. Sasha Martinez era a cúmplice de Alana, o tipo de amiga que aplaudia decisões ruins e chamava isso de empoderamento. Leia Johnson era diferente, mais quieta, mais observadora. Às vezes, eu a flagrava me olhando com algo que talvez fosse pena. Bem arrumada para um encontro com as amigas para tomar vinho, observei, dando outro gole na minha Budweiser. Alana finalmente se virou para me encarar, e eu vi algo brilhar em seus olhos. Culpa? Medo? Passou rápido demais para dizer. Uma mulher deve sempre estar impecável, Luke. Talvez se você entendesse isso, se esforçaria mais para cuidar de si mesmo. Ela apontou para minha calça jeans e minha camisa de flanela. Quando foi a última vez que você usou algo que não fosse do Walmart? A ofensa doeu porque foi intencional. Alana tinha o dom de encontrar as palavras exatas que causariam maior impacto. Mas esta noite, algo parecia diferente. Ela estava se esforçando demais, apertando muitos botões ao mesmo tempo. Sabe de uma coisa, Alana? Você tem toda a razão. Eu deveria me preocupar mais com as aparências. Levantei-me, fui até a cozinha e peguei nosso telefone fixo. Aqui, ligue para suas amigas. Diga a elas que você está atrasada. Ela encarou o telefone como se fosse uma cobra. O que você está falando? Se você realmente vai sair com a Sasha e a Leia, ligue para elas agora mesmo. Diga que você chegará em 20 minutos. Ela perdeu a cor do rosto. Não preciso provar nada para você. Então prove isso para si mesmo. Estendi o telefone. A menos que haja algum motivo pelo qual você não possa ligar para eles. Por um instante ficamos ali parados na nossa cozinha, a mesma cozinha onde tínhamos planejado nosso futuro, onde ela me disse que me amava, onde eu a pedi em casamento 5 anos atrás, olhando um para o outro através de um abismo que parecia aumentar a cada segundo. O telefone de Alana vibrou. Ela olhou de relance e seu rosto empalideceu. Está tudo bem? Perguntei. Ela estava lendo uma mensagem de texto, e suas mãos começaram a tremer. Independentemente do que dizia, não eram boas notícias. Preciso ir, ela sussurrou. Alana, o que houve? Você parece ter visto um fantasma. Ela agarrou a bolsa, tentando abrir o fecho. Não é nada, só drama de garotas. Você não entenderia. Mas ao se abaixar para pegar as chaves, algo pequeno e preto caiu de sua bolsa. Parecia um botão, mas quando o peguei, percebi o que era. Um dispositivo de escuta. Minha esposa estava usando um gravador. Alana. Minha voz era mortalmente baixa. Que diabos é isso? Ela se virou bruscamente, viu o que eu estava segurando, e o último vestígio de cor desapareceu de seu rosto. Luke, eu posso explicar. Estou ouvindo. Não é o que você está pensando. Eu não estou. Me experimente. Sou mais inteligente do que aparento. Ela sentou-se pesadamente no banco da cozinha, parecendo subitamente mais velha do que seus 34 anos. Tem um cara chamado Miles Carter. Ele é dono daquela locadora de carros de luxo no centro da cidade. Eu conhecia Miles Carter por reputação. Falastrão, carros chamativos, o tipo de cara que usava ternos caríssimos e chamava todo mundo de amigo. Ele também era casado, embora isso aparentemente não o impedisse de dar em cima de todas as mulheres atraentes da cidade. E quanto a ele?
Ele tem me pressionado em relação a assuntos de trabalho e pessoais. Disse que se eu não o ajudasse com alguma coisa, ele arruinaria minha carreira. Que tipo de coisa? Alana olhou para o dispositivo de escuta em minha mão. Ele queria que eu gravasse conversas com você sobre seu negócio, seus clientes e suas finanças. As coisas começaram a se encaixar. Meu negócio de instalações elétricas estava indo bem. Até demais. Aparentemente. Suficientemente bom para fazer alguém pensar que havia dinheiro a ser ganho, ou roubado. Há quanto tempo isso vem acontecendo? 3 meses. As palavras saíram como uma confissão. Luke, eu nunca quis te magoar, mas ele disse que tinha fotos, provas de coisas que poderiam me destruir. Eu estava com medo. Que tipo de fotos? Ela não conseguia me encarar. Do tipo que acabaria com o meu casamento. E lá estava ela, a verdade. Por fim, minha esposa estava sendo chantageada porque estava tendo um caso com Miles Carter, ou com outra pessoa. Não importava. O que importava era que ela havia escolhido me trair em vez de confiar em mim. Saia daqui, eu disse baixinho. Luke, por favor, saia da minha casa agora. Ela se levantou com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas eu já não me importava mais com suas lágrimas. Para onde devo ir? Tente a casa do Miles Carter. Tenho certeza de que ele cuidará bem de você. Alana pegou sua bolsa e foi em direção à porta, mas depois voltou. Você não sabe no que está se metendo, Luke. Miles não é apenas um empresário inescrupuloso. Ele tem ligações com pessoas que não perdoam nem esquecem. Nem eu respondi. Ela saiu, e eu ouvi o carro dela ligar e partir. Sentei-me na minha cozinha segurando o dispositivo de escuta, pensando em 3 meses de mentiras e enganos. 3 meses da minha esposa chegando em casa e me beijando com lábios que já haviam estado em outro homem. 3 meses dela reunindo informações para ajudar alguém a destruir tudo pelo que eu havia trabalhado. Meu telefone tocou. Era Sam Rodrigues, meu melhor amigo desde o ensino médio e agora investigador particular depois de 20 anos como policial. Luke, você está ocupado? Acabei de ver a Alana saindo correndo da sua garagem como se estivesse pegando fogo. Sam, preciso da sua ajuda. Quanto tempo você leva para chegar aqui? 10 minutos. O que está acontecendo? Minha esposa anda espionando para alguém que quer destruir meu negócio, e acho que é hora de retribuir o favor. Depois de desligar o telefone, fui até a janela da minha sala e observei nossa vizinhança tranquila. Casas normais, pessoas normais, vidas normais. Mas a normalidade tinha acabado para mim. Alana tinha se certificado disso. Pensei no dispositivo de escuta, no cerca de 3 meses de mentiras. Então, sorri pela primeira vez em toda a noite. Se eles quisessem jogar, eu mostraria a eles como o jogo realmente se joga. Sam apareceu em 9 minutos, o que era típico. Quando Sam Rodrigues disse 10 minutos. Ele queria dizer 9. 20 anos como policial o tornaram preciso em tudo, especialmente em relação ao tempo. Você está com uma aparência péssima, disse ele, acomodando-se na minha cadeira da cozinha com uma xícara de café. Sinto-me pior. Contei tudo para ele. O dispositivo de escuta, a confissão de Alana, Miles Carter, toda essa confusão. Sam escutou sem interromper, o que era outro hábito comum entre os policiais. Miles Carter, disse ele quando terminei. Conheço esse nome. Fiz uma pesquisa de antecedentes dele no ano passado por causa de um processo de divórcio. O cara é sujo, mas esperto. Que tipo de sujo? Do tipo em que nada cola. Locadoras de carros de luxo são perfeitas para lavagem de dinheiro. Negócios em dinheiro vivo, estoque caro. Muitos motivos legítimos para grandes transações. Sam pegou o celular. Mas eis o que é interessante. 3 mulheres diferentes apresentaram queixas contra ele nos últimos 2 anos. Má conduta, assédio, coerção, chantagem. Todas foram arquivadas antes de irem a algum lugar. Deixe-me adivinhar. Ele tinha fotos, vídeos ou alguma forma de obter vantagem financeira. O cara tem um esquema. Carter não se limita a chantagear mulheres casadas. Naquela noite, sentei-me novamente na minha cozinha, pensando em tudo que havia aprendido. Minha esposa estava tendo um caso com um homem que provavelmente está sob investigação federal. Ela vinha lhe fornecendo informações sobre o meu negócio há meses. E agora? Agentes federais estavam fazendo perguntas sobre suas operações. Eu estava presa no meio de algo que poderia destruir tudo pelo que eu havia trabalhado. Mas eu não estava indefeso. Eu tinha o Sam. Com certeza. Aqui está seu texto com a pontuação correta, sem nenhum resumo. Eu tinha informações. E tinha algo que Miles Carter não esperava.
Eu não tinha mais nada a perder. Na manhã seguinte, acordei e encontrei Alana preparando café na nossa cozinha como se nada tivesse acontecido. Ela estava usando uma das minhas camisetas antigas e uma calça de pijama, parecendo a mulher por quem eu havia me apaixonado, em vez da estranha que vinha me traindo. Bom dia, disse ela sem levantar os olhos. Preparei mais café. Onde você dormiu ontem à noite? Quarto de hóspedes. Imaginei que você precisasse de espaço para pensar. Espaço para pensar? Como se fosse uma pequena desavença conjugal em vez de uma traição e espionagem sistemáticas. Alana, precisamos conversar. Eu sei. Ela finalmente olhou para mim, e eu pude ver que ela havia estado chorando. Luke, eu quero consertar isso. Eu quero consertar a nossa relação. Você? Porque ontem Miles Carter esteve aqui em nossa casa por 2 horas. E quando ele foi embora, estava carregando um envelope. A caneca de café escorregou de suas mãos e se estilhaçou no chão da cozinha. Você estava vigiando a casa. Eu estava protegendo meus interesses. O que havia no envelope, Alana? Ela se ajoelhou para recolher os pedaços de cerâmica quebrada, com as mãos tremendo. Listas de clientes, registros financeiros. Ele disse que se eu não entregasse, ele enviaria as fotos para os meus maiores clientes. Que fotos nossas juntos em posições comprometedoras? Senti algo frio se instalar no meu estômago. Quantas fotos? Dezenas. Vídeos também. Ele vem gravando tudo há meses. Por que você não veio falar comigo? Por que não me contou o que estava acontecendo? Alana ergueu os olhos da caneca quebrada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque eu tinha vergonha. Porque eu sabia que você me deixaria. Porque eu pensei que conseguiria lidar com isso sozinha. Dando-lhe tudo o que ele queria. Dando-lhe o suficiente para mantê-lo quieto até que eu descobrisse como pará-lo. Eu a ajudei a se levantar, guiando-a até uma cadeira. Apesar de tudo, apesar da traição e das mentiras, ela ainda era minha esposa, e estava com medo. Alana, Miles Carter não é apenas um empresário inescrupuloso. Ele tem ligações com pessoas importantes. Agentes federais estão investigando suas operações. Você não está apenas me traindo. Você está envolvido em algo que pode te levar para a prisão. Seu rosto empalideceu. O que você está falando? Contei a ela sobre o armazém, a força bruta e a investigação federal. A cada detalhe, ela parecia se encolher ainda mais em si mesma. Ai meu Deus, ela sussurrou. O que eu fiz? A questão é, o que vamos fazer a respeito? Antes que ela pudesse responder, meu telefone tocou. Janete, do escritório. Luke, você precisa vir aqui. Temos problemas. Que tipo de problemas? 3 dos nossos maiores clientes acabaram de cancelar seus contratos. Todos alegando problemas de confiabilidade e questionamentos sobre as práticas comerciais. E tem um representante do Better Business Bureau aqui querendo discutir algumas reclamações. Desliguei o telefone e olhei para Alana. Está começando. Carter está usando as informações que você lhe deu para destruir meu negócio. Luke, me desculpe. Desculpe, isso não paga as contas nem mantém meus funcionários trabalhando. Peguei minhas chaves e fui em direção à porta, mas depois voltei. Faça as malas. Você não pode mais ficar aqui. Não é seguro. Para onde devo ir? Dê um jeito. Você é bom em guardar segredos. O trajeto até meu escritório me deu tempo para pensar. Carter estava agindo rapidamente, usando as informações de Alana para destruir sistematicamente minha reputação e meus relacionamentos comerciais. Mas ele também cometia erros. Agia rápido demais, era muito óbvio, deixava muitos rastros. Janete me recebeu na porta com uma pilha de papéis. A reclamação no BBB é falsa. Alguém está alegando que fizemos um trabalho de qualidade inferior em um serviço para o qual sequer apresentamos uma proposta. Mas os cancelamentos por parte dos clientes são reais, acrescentou ela. A Morrison Manufacturing, o Westside Shopping Center e o novo projeto do hospital, 3 contratos no valor de mais de $200 mil perdidos. Eles deram alguma justificativa? Morrison disse que ouviram rumores sobre irregularidades financeiras. A Westside mencionou algo sobre possíveis investigações federais. O hospital simplesmente disse que seguiria uma direção diferente. Alguém estava fazendo ligações telefônicas, espalhando mentiras cuidadosamente elaboradas, projetadas para soar plausíveis o suficiente para deixar as pessoas nervosas. Foi uma tentativa profissional de difamar minha reputação. Janete, preciso que você ligue para o nosso advogado. Vamos lutar contra isso. Já fiz isso. Ele está a caminho. Por isso, eu pagava a Janete o dobro do que outros gerentes de escritório ganhavam. Ela antecipava os problemas e os resolvia antes mesmo de eu saber que eles existiam. Meu advogado, David Kim,
chegou uma hora depois com notícias que não eram de todo ruins. A reclamação junto ao Better Business Bureau, BBB, é obviamente fraudulenta, e posso conseguir que seja arquivada facilmente. Os cancelamentos por parte dos clientes são mais difíceis de contestar, mas se pudermos provar que foram baseados em informações falsas, poderemos ter motivos para um processo judicial. Contra quem? Perguntei. Quem estiver espalhando essas mentiras, você tem ideia de quem possa querer prejudicar seu negócio? Contei a David sobre Miles Carter, sobre as informações que Alana vinha lhe passando a respeito da investigação federal. Ele escutou sem interromper, tomando notas. Isso é bom, disse ele quando terminei. Se Carter estiver sob investigação federal e estiver usando informações obtidas por meio de chantagem para interferir em suas relações comerciais, podemos processá-lo por extorsão, interferência nos negócios e talvez até por crime organizado, se o caso federal for grande o suficiente. O que eu preciso fazer? Documente tudo. Cada conversa, cada contrato cancelado, cada prova que ligue Carter aos seus problemas. E precisamos falar com sua esposa. O depoimento dela pode ser crucial. Naquela noite dirigi até em casa e descobri que o carro de Alana havia sumido e havia um bilhete sobre a mesa da cozinha. Fui ficar com a Leia. Ligaremos amanhã. Sinto muito por tudo. Liguei para Sam. Ela foi embora. Está ficando com a Leia Johnson. Provavelmente é mais seguro assim. A situação de Carter está se agravando, o que significa que ele está confiante ou desesperado. De qualquer forma, isso torna perigoso. Alguma novidade sobre a investigação federal? Melhor ainda, tem um contato na unidade de crimes financeiros do FBI. Acontece que Carter está no radar deles há 2 anos, lavagem de dinheiro, fraude, extorsão, tudo o que você possa imaginar. Eles estão reunindo provas e perto de efetuar prisões. Quão perto? Dias, não semanas. Isso explica porque ele está se movendo tão rápido contra você. Ele sabe que as paredes estão se fechando, então está tentando agarrar o máximo que puder antes que o martelo caia. E Alana? Se ela o estiver ajudando, ela também poderia ser acusada? Sam ficou em silêncio por um momento, depois finalmente disse: depende do que ela sabia e quando soube. Mas se ela cooperar com a investigação, testemunhar contra Carter, os federais podem estar dispostos a fazer um acordo. Naquela noite sentei-me em minha casa vazia, pensando em minha esposa, meus negócios e Miles Carter. Tudo pelo que eu havia trabalhado estava sob ataque, e a mulher em quem eu mais confiava no mundo havia entregado aos meus inimigos as ferramentas para me destruir. Mas eu ainda não tinha terminado. Carter achava que era esperto, que podia manipular e chantagear para conseguir o que quisesse. Ele estava prestes a descobrir que algumas pessoas revidam. E quando isso acontece, eles lutam para vencer. A ligação chegou às 6 da manhã. Alana estava chorando tanto que eu mal conseguia entendê-la. Luke, eles invadiram o apartamento da Leia. Estavam me procurando. Acordei instantaneamente. Você está ferido? Leia está bem? Nós não estávamos aqui. Passamos a noite passada na casa da Sasha, mas eles destruíram tudo, Luke. Reviraram todas as coisas da Leia, destruíram o computador dela e até mataram o peixe dela. Acabar com o Petfish não foi para mandar uma mensagem. Foi para mostrar o quanto eles não se importaram com os danos colaterais. Essas não eram táticas de intimidação profissional. Era algo pessoal. Onde você está agora? O apartamento da Sasha. Mas acho que também não estamos seguros aqui. Você não está. Leve pouca bagagem e me encontre no escritório do Sam daqui a 1 hora. Você se lembra onde fica? Sim, mas Luke, 1 hora, Alana, e certifique-se de que ninguém o siga. O escritório de Sam ficava em um centro comercial, entre um serviço de declaração de imposto de renda e um salão de manicure. Nada glamouroso, mas seguro. Ele havia instalado seu próprio sistema de segurança, e o prédio tinha várias saídas. Alana chegou pontualmente, com uma aparência de quem havia envelhecido 5 anos em 2 dias. Leia estava com ela, e fiquei surpresa ao ver Sasha também. Sinto muito pelo seu apartamento, eu disse a Leia. A culpa é minha. Não, disse Leia firmemente. A culpa é do Miles Carter. E já passou da hora de alguém o deter. O que você quer dizer? Leia e Sasha trocaram olhares. Há algo que ainda não te contamos, disse Sasha. Sobre Miles, sobre o que ele tem feito. Sam fez um gesto para que todos se sentassem. Vamos ouvir. Miles anda chantageando mulheres por toda a cidade, começou Leia. Não apenas Alana. Pelo menos outras 6 que sabemos, talvez mais. Como você sabe disso? Porque 2 deles vieram até mim em busca de ajuda, disse Sasha. Eu trabalho no RH do hospital. Lembra?
As mulheres confiam em mim com seus problemas. E Miles Carter tem sido um problema para muitas mulheres. Ela retirou uma pasta cheia de fotografias, documentos e anotações manuscritas. Jennifer Walsh, a secretária municipal, Miles conseguiu que ela aprovasse as licenças para o armazém dele sem as devidas inspeções. Sarah Shen, que trabalha no First National Bank, tem fornecido a ele informações sobre empréstimos comerciais e relatórios de crédito. Maria Santos, que administra o departamento de registros do tribunal. A dimensão disso era impressionante. Miles Carter não estava apenas chantageando minha esposa. Ele vinha conduzindo uma operação sistemática, comprometendo mulheres em posições-chave em toda a infraestrutura governamental e empresarial da cidade. O que ele sabe que todos eles têm de diferente? Perguntei. Ele tinha a mesma coisa contra mim, disse Alana em voz baixa. Fotos, vídeos, provas de casos extraconjugais. Ele escolhe mulheres casadas como alvo, as seduz, grava tudo e depois usa as gravações para controlá-las. Esse é um modelo de negócios, observou Sam. Recrute agentes e pessoas em posições-chave, comprometa-os intimamente e, em seguida, use o material de chantagem para obter informações e favores. Operação clássica de inteligência, eu disse, mas com foco em crimes financeiros em vez de segurança nacional. Então, o que fazemos a respeito? Perguntei. Nós vamos revidar. Todos juntos, disse Leia. Nas 3 horas seguintes, elaboramos um plano. Era arriscado, provavelmente legal em alguns aspectos, mas tinha uma grande vantagem. Miles Carter não viu isso acontecer. O plano se baseava no fato de Carter acreditar que controlava todas as suas vítimas. Ele havia se acomodado, se tornado arrogante e desleixado. Ele estava prestes a descobrir que pessoas encurraladas nem sempre fogem. Às vezes eles mordem. A fase 1 começou naquela tarde. Sasha, aproveitando-se de sua posição no hospital, começou a fazer perguntas discretas sobre o prontuário médico de Carter, não para obtê-lo, mas para confirmar se ele era paciente da instituição e identificar seu médico principal. A fase 2 envolveu Leia, que trabalhava como designer gráfica freelancer, mas tinha contatos em toda a comunidade empresarial da cidade. Ela começou a espalhar rumores cuidadosamente elaborados sobre a situação financeira de Carter, sugerindo que seu negócio de aluguel de carros de luxo estava em apuros e que ele poderia estar desesperado por dinheiro. A fase 3 foi de minha responsabilidade. Sam me ajudou a criar uma identidade falsa. Luke Morrison, supostamente um empresário rico de Chicago, interessado em investir em empresas locais. A isca era simples. Carter era ganancioso, e pessoas gananciosas cometem erros quando pensam que encontraram dinheiro fácil. Liguei para Carter, manifestando meu interesse em participar do negócio como sócio silencioso. Investimento considerável. Sem perguntas. Dinheiro disponível imediatamente. Carter participou da reunião. Naquela tarde, cheguei ao showroom da Carters e passei a manhã me preparando para o personagem. Um terno caro emprestado de David King, um Rolex falso comprado online e um BMW alugado para completar o visual. Sam estava do outro lado da rua, gravando tudo. Carter estava praticamente salivando quando entrei. Ele também se vestiu a rigor para a ocasião, usando o que provavelmente era seu terno mais caro e perfume suficiente para perfumar um prédio pequeno. Senhor Morrison, seja bem-vindo a Carter Luxury Rentals, disse ele. Entendo que você esteja interessado em oportunidades de investimento. Isso mesmo. Tenho algum dinheiro que preciso investir em algo lucrativo, e o negócio de carros de luxo parece uma boa opção. Renda estável, valorização do patrimônio, vantagens fiscais. Analisamos seus livros contábeis, ou pelo menos aqueles que ele estava disposto a mostrar a um potencial investidor. Os números pareciam bons demais. Na verdade, suas margens de lucro eram impossivelmente altas, o que significava que ele estava mentindo sobre as despesas ou tinha fluxos de receita que não estava declarando. Operação impressionante, eu disse, mas gostaria de saber com quem estou fazendo negócios. Fale-me sobre você, Miles. Qual é a sua formação? 20 anos em vendas e marketing. Comecei do zero. Construí este negócio do zero. Sei o que é preciso para ter sucesso em um mercado competitivo. E quanto à sua vida pessoal? Esposa, família? Um lampejo passou pelos seus olhos. Divorciada, sem filhos. Prefiro me concentrar nos negócios. Homem inteligente. Relacionamentos podem ser complicados. Exatamente. Embora eu deva admitir, gosto da companhia de mulheres bonitas, uma das vantagens do sucesso
Ele praticamente se gabava de seus casos extraconjugais, provavelmente pensando que estava impressionando um potencial sócio com suas conquistas. Em vez disso, ele estava fornecendo provas para os investigadores federais que eventualmente ouviriam essa gravação. Tenho interesse, respondi, mas precisarei ver todos os seus livros contábeis, conversar com seu contador e talvez visitar algumas de suas outras operações. Presumo que o senhor tenha outros interesses comerciais. Alguns importação, exportação, alguns investimentos imobiliários, trabalho de consultoria. Gosto de diversificar. Trabalhos de importação, exportação e consultoria. Capas clássicas para lavagem de dinheiro. Excelente! Que tal continuarmos esta conversa durante o jantar? Conheço um lugar no centro da cidade que é reservado e bom para discussões de negócios. Carter concordou imediatamente, provavelmente já gastando meu investimento fictício em sua cabeça. Combinamos de nos encontrar às 8 horas no Romanos, um restaurante sofisticado com excelente acústica para gravar conversas. Depois que Carter saiu, Sam e eu revisamos a gravação da tarde. O cara é um crápula, disse Sam. Importação, exportação, consultoria, margens de lucro que não fazem sentido. Além disso, ele praticamente admitiu adultério em série. Acha que isso é suficiente para os federais? Isso é um começo, eu disse. Mas precisamos de mais. Precisamos que ele se incrimine diretamente em gravação, com detalhes específicos sobre suas atividades criminosas. Naquela noite, cheguei ao Romanos 15 minutos mais cedo e escolhi uma mesa de canto com boa visibilidade e o mínimo de ruído de fundo. Sam já estava posicionado no bar, tomando uma cerveja e com a aparência de qualquer outro homem de meia-idade, relaxando depois do trabalho. Carter chegou pontualmente, aparentando confiança e tranquilidade. Ele pensou que estava prestes a fechar o negócio da sua vida. Em vez disso, ele estava prestes a confessar vários crimes graves. Então, Miles, eu disse depois de pedirmos as bebidas, conte-me sobre a operação do armazém que eu ouvi falar. Parece que você tem alguns projetos interessantes em andamento por lá. Seu rosto ficou completamente imóvel. Que tipo de operação de armazém? Vamos lá, Miles. Eu não sou um turista com dinheiro sobrando. Fiz minha pesquisa antes de vir para cá. Você tem um galpão na Zona Sul, reuniões regulares com pessoas de aparência séria. Isso não é negócio de aluguel de carros de luxo. Por um instante, pensei que ele fosse se levantar e ir embora. Então a ganância superou a cautela. O senhor é muito bem informado, Sr. Morrison. O que exatamente o senhor acha que sabe? Acho que você administra uma operação sofisticada que gera muito dinheiro, e acredito que esteja buscando maneiras de legitimar esse dinheiro por meio do seu negócio de aluguel de carros. Também acho que você é inteligente o suficiente para saber que uma parceria com alguém como eu poderia resolver muitos problemas. Carter recostou-se na cadeira, observando-me. Que tipo de problemas você acha que eu tenho? O tipo de situação que atrai a atenção do governo federal. O tipo de situação que exige um planejamento financeiro cuidadoso e parceiros confiáveis. E você acha que poderia ser esse tipo de parceiro? Eu sei que poderia ser. Carter ficou em silêncio por um longo momento, ponderando suas opções. Por fim, ele se inclinou para a frente e baixou a voz. Vamos supor, hipoteticamente, que uma pessoa tem acesso a certos tipos de informação, registros financeiros, documentos governamentais, informações comerciais, e digamos que essa informação seja valiosa para certas partes que estejam dispostas a pagar bem por ela. Hipótese: essa pessoa precisaria de métodos para processar pagamentos que não pudessem ser facilmente rastreados. Negócios que lidam apenas com dinheiro vivo, contas offshore, instrumentos financeiros complexos. O negócio de aluguel de carros de luxo é perfeito para esse tipo de trabalho de consultoria. E quanto à coleta de informações? Essa parece ser a parte mais difícil. Carter sorriu e, pela primeira vez, viu o predador por trás da fachada de vendedor. Você ficaria surpreso com a facilidade de motivar as pessoas quando se entende suas fraquezas. Todos têm segredos, Sr. Morrison. Todos têm algo que preferem manter em segredo. Um empresário inteligente aprende a usar esses segredos para benefício mútuo. Chantagem. Prefiro pensar nisso como gestão de relacionamento. Eu tinha. Carter acabará de confessar extorsão, lavagem de dinheiro e conspiração, tudo gravado no dispositivo escondido no bolso do meu casaco. Mas eu queria mais. Quantos relacionamentos você está gerenciando atualmente? 8 ativos em operação, 3 em desenvolvimento, além de diversos contratos de consultoria pontuais. 11 mulheres. Carter está chantageando 11 mulheres, isso ele admite. Provavelmente mais do que ele admite. Isso é impressionante. Que tipo de informação você está obtendo?
Registros financeiros, documentos governamentais, informações comerciais, informações pessoais sobre figuras-chave na comunidade. Você ficaria surpreso com o que as pessoas compartilham quando estão devidamente motivadas, e seus clientes, as pessoas que compram essas informações. A expressão de Carter tornou-se cautelosa. Essa é informação estritamente necessária, Sr. Morrison. Mas digamos que existem pessoas que entendem o valor de uma boa inteligência e têm os recursos para pagar por ela. Tudo bem. Quando podemos prosseguir? Preciso fazer alguns telefonemas, obter a aprovação dos meus sócios, mas supondo que tudo esteja em ordem, poderemos ter a documentação pronta na próxima semana. Terminamos o jantar com uma conversa informal sobre carros e negócios, mas a conversa de verdade havia acabado. Carter pensou que tinha acabado de recrutar um novo parceiro para sua empreitada criminosa. Em vez disso, ele forneceu provas suficientes para ser condenado a 20 anos de prisão. Depois que ele saiu, Sam se juntou à minha mesa. Por favor, me diga que você conseguiu tudo isso. Dei um tapinha no bolso do meu casaco. Cada palavra. 8 ativos em operação, 3 em desenvolvimento, lavagem de dinheiro através do negócio automobilístico e sócios que pagam por informações roubadas. Fora do comum. Precisamos levar isso às autoridades federais imediatamente. Ainda não. Primeiro, vamos usar isso para libertar aquelas mulheres. Todas elas. Luke, isso é perigoso. Se Carter descobrir o que estamos fazendo, ele vai descobrir de qualquer maneira. Assim que o FBI arrombar a porta dele. Mas essas mulheres não merecem ser condenadas junto com ele. Elas são vítimas, não criminosas. Então, qual é o plano? Sorri, sentindo-me verdadeiramente feliz pela primeira vez em semanas. Vamos dar a Miles Carter exatamente o que ele merece, e vamos fazer isso na frente de toda a cidade.